Fala, meus amores quânticos, tudo bem com você? Bom, eu vim hoje, eu me preparei toda, trouxe um monte de coisa, pensei em um monte de cenário, tive um monte de ideias. Eu queria, na verdade, vir nesse vídeo contar a minha história pra você, pra vocês. Qual é a minha história? Como eu emagreci 30 quilos no meio da maior tragédia da minha vida que eu vou contar pra vocês. E o quanto que essa transformação que eu fiz no meu corpo transformou toda a minha vida. E hoje me coloca no lugar que eu tô aqui agora pra contar essa história pra vocês, que uma menina cheia de reclamações, com autoestima lá embaixo, lotada de padrão de vítima, com tudo do bom e do melhor, mas onde a vida não funcionava, porque ela era feia, gorda, tinha sofrido muito bullying, ninguém gostava dela. Era uma dentista que, na verdade, nem estava muito feliz na profissão. E o quanto que essa moça se transformou hoje, né? Essa mulher que aqui vos fala, de 38 anos, ou a idade que você queira me dar, porque eu gosto de falar que a gente é ser infinito, não tem idade. O como que essa mulher de 38 anos transformou a vida, transformou o corpo, transformou a profissão. Começou uma nova fase da vida dela, onde as coisas começaram a se encaixar e aonde ela de fato iniciou o processo de se amar. E o como que começou esse processo da autoaceitação, do autoamor e, de fato, da construção da minha melhor versão. E essa minha melhor versão não foi no momento em que eu me emagreci, olhei no espelho e falei, ou melhor, subi na balança e disse assim, ok, agora eu tô pesando, tô na minha casa de 60 quilos e eu tô feliz com isso e agora eu posso ser feliz eternamente. Não. A minha mudança, a minha aceitação, a minha leveza e a minha plenitude só aconteceu quando eu de fato reconheci quem eu era, quando eu de fato reconheci o amor pelo meu corpo e aí eu consegui encontrar o equilíbrio que eu me encontro hoje. E esse equilíbrio não é algo que eu falei assim, puxa, cheguei no equilíbrio agora, eu não preciso fazer. Não, é um equilíbrio em que todo dia eu preciso avançar uma pecinha no meu tabuleiro nesse jogo da vida chamado viver aqui nessa realidade. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história. Assiste esse vídeo, ou os pedaços dele, ou o que quer que seja, mas assiste, porque eu tenho certeza que eu posso te inspirar, eu posso te mostrar o caminho que funcionou comigo e que funciona com várias clientes, centenas de alunos que já passaram pelos meus cursos, que já passaram pelos meus atendimentos. Para quem não me conhece, eu sou Fadwa Shoaib, eu sou facilitadora de consciência, trabalho com algumas ferramentas de física quântica. Das que eu mais uso, uma delas é o Access Consciousness, e a gente vai falar muito dentro desses vídeos sobre as ferramentas e o que são ferramentas. Ferramentas você precisa, para construir uma casa, de algumas ferramentas. Você até consegue construir essa casa sem ferramentas, mas você concorda que construir uma casa sem sei lá, uma escava, eu nem sei os nomes das ferramentas, eu poderia falar em ferramentas para você fazer um bolo, né? Para você ter um bolo, você precisa de uma batedeira boa, você precisa de uma como é que chama aquele negócio que você passa para tirar a massa do bolo? Você precisa de uma forma legal que não gruda. Então você consegue fazer um bolo sem batedeira, sem uma forma antiaderente, sem um pão duro legal. Você consegue fazer um bolo dessa forma. Fica meio... demora, né? Dá mais trabalho, talvez não fique tão bonito. Mas você concorda que quando você faz um bolo com as melhores ferramentas, você tem muito mais capacidade de fazer com que esse bolo venha pra você com mais facilidade, com mais alegria, que ele fique mais gostoso, muito mais lindo? Então é isso que a gente vai conversar aqui. Quais foram as ferramentas que fizeram com que este bolo que aqui vos fala se transformasse de fato num bolo feliz? Porque
eu tive várias fases na minha vida. E a história do corpo sempre esteve muito conectada à minha vida. Então eu quis buscar um cenário que fosse um cenário que me inspirasse. E aí eu resolvi, eu ia fazer lá no meu escritório de atendimento, depois eu pensei em fazer, sei lá, no jardim, com uma vista bonita, eu pensei em fazer talvez na praia, porque tivesse uma vista inspiradora. Mas aí hoje eu tava aqui na casa da minha família, na casa do meu pai. E eu falei, nenhum lugar poderia ser melhor e mais inspirador para eu gravar esse bate-papo do que ali, no lugar onde tudo começou. E eu tinha trazido uma roupa legal, eu tinha pensado assim, puxa, eu vou pôr uma roupa de facilitadora e tudo mais. Mas eu sempre fui uma pessoa verdade. E se você me segue lá no Instagram, que eu tenho um povo lá todo me seguindo, que o pessoal que me acompanhou, porque eu fiz o meu processo de emagrecimento, o pessoal que me acompanha porque diz que eu inspiro as pessoas a cuidar da saúde, cuidar da alimentação, praticar uma atividade física, e também porque eu falo muito sobre quântica, né? E o que é a quântica? Quântica, pra eu explicar pra vocês de uma forma bem fádua, bem fafá de ser, assim, os teus pensamentos criam a tua realidade. Então, basicamente, você é o criador da tua vida de acordo com o que passa na tua cabeça. E se você olhar para a tua vida do passado, você pode perceber que a vida que você tem hoje, em algum momento você sonhou. E você pode perceber que as coisas que acontecem de ruim na tua vida, em algum momento você sente medo. Então, para explicar de uma forma bem prática e bem fada de ser o que é física quântica, é exatamente isso. Os teus pensamentos criam a tua realidade. E antes de eu me dar conta disso, eu vivia criando uma realidade que era um monte de problema, um monte de pepino, onde eu emagrecia. Tomava um monte de remédio? Tomava um monte de remédio. Voltava a engordar? Claro, sempre. Por quê? Porque no meu pensamento eu não tinha capacidade de fazer aquilo. Então, por mais que eu tivesse os melhores médicos, as melhores clínicas, os melhores tratamentos, porque graças a Deus eu sempre fui uma pessoa que tive uma condição boa na vida, eu não dava valor. Por quê? Porque eu não colocava o valor em mim, eu colocava o valor sempre do lado de fora. E foi quando tudo mudou na minha vida aqui, nessa casa, inclusive neste quarto que eu me encontro hoje, que eu vou contar pra vocês como começou a minha história. Então bora lá. Puxa uma cadeira, pega um copo de água, pega uma pipoca, fit, brincadeira, pode pegar a pipoca que você quiser, porque também quantos pontos de vista a gente coloca sobre a comida ser algo ruim ou não. E bora lá. Bom, quando eu sou uma pessoa que a partir dos eu sempre fui uma criança magra, uma criança saudável. A partir dos meus 11 anos eu comecei o meu processo de engordar. Por quê? Tive uma grande fantasia decepcionante na minha infância, como hoje eu sei que muitos dos meus clientes, é isso, principalmente das mulheres, é o que acontece quando a mulher começa a se invalidar. Porque todas as vezes em que você não está na tua melhor versão, e eu não vou dizer que a melhor versão é você estar gordo, você estar magro, você estar alto, você estar baixo, você ser loiro, moreno, ser velho, novo. Não. A melhor versão é quando você olha pra você e diz assim, cara, eu sou maravilhosa, eu tô bem, eu tô incrível, eu me amo, eu me honro, eu me respeito, eu confio em quem eu sou. Essa é a tua melhor versão. Então, eu passei por... aos 12 anos eu iniciei o meu processo de me enfeiar, de me rejeitar, o meu processo de auto-julgamento baseado num lugar em que eu tive na minha infância de muita revolta. E eu era uma criança magrinha, e até tem uma foto aqui atrás. Eu sempre fui uma criança magrinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha aqui. Eu era essa criança aqui. Aqui tem os meus irmãos. Sempre fui uma criança bonitinha, magrinha, tudo mais. Não que criança que não é magrinha é bonitinha, tô dizendo assim, sempre fui uma criança feliz. Aos 12 anos eu tive um problema da minha infância. Normalmente sempre nós mulheres que temos problemas com o corpo, é alguma questão que a gente fantasia
principalmente em relação ao materno, e aí a gente começa a usar a falta desse materno, que é da onde vem a alimentação, com a comida, e foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a engordar a partir dos meus 12 anos. E aqui eu tenho até algumas fotinhos, eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Ó, gordinha. Aqui, ó, bem gordinha. E aí eu tinha aquelas fases em que eu dava uma emagrecidinha, enfim. Com 17 anos, eu fui pela primeira vez nos médicos de dieta. Na minha época a gente falava assim, nossa, eu vou no médico de regime. Não existia nutricionista, existia, mas assim, não era uma coisa assim. Aí eu falava assim, não, vou no médico de regime. Com 17 anos eu tava quase me formando no colegial e eu procurei um médico de regime e foi a primeira vez. E naquela época os médicos, eles não davam nada assim de tipo, conversavam com a gente, davam uma dieta, mandavam a gente pro nutricionista. Não, eles já começavam a prescrever ali as bolinhas que a gente chama. E ele me mandou um monte de remédio, eu fui pra casa, comprei todos os remédios e comecei a dieta. Então, pela primeira vez na minha vida, desde os 12 aos 17, eu fui buscar uma solução para o meu corpo, uma solução para a minha autoestima, para os bullying que eu recebia na escola, porque nenhum menino gostava de mim, porque eu passava vergonha, porque eu fui muito maltratada, porque as crianças, elas não são... as crianças, elas são cruéis em algumas, né? Algumas crianças são cruéis, enfim. E a gente sabe o que acontece numa escola. E o que isso forma dentro do caráter da pessoa. E aí eu comecei a tomar meus remédios de dieta, e aí eu tomava remédio e eu emagrecia, depois eu largava o remédio, aí eu voltava a engordar, e assim foi a minha vida. Até os meus 30 anos, sempre tomando remédio. Então assim, eu passei por todas as dietas que vocês podem imaginar, todas, eu conheço todas, era da USP, era a dieta da Adriane Galisteu, a dieta da sopa, a dieta da chinesa, a dieta espiritual, a dieta dos 7 dias lá que você recebia um kit horroroso, parecia um vômito em casa. Todas as dietas mágicas eu testei. Aí tomei tudo que vocês podem imaginar, Victoza, anfepramona, femproporex, anfetamina, blá, 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 blá. E assim foi a minha vida dos 17 anos até os meus 30 anos. Então assim, a minha época de faculdade eu já conseguia emagrecer. E eu tinha um padrão, eu estava solteira, eu ficava magra. Aí depois na época de faculdade, assim, aí eu tava solteira, eu conseguia ficar magra, que daí eu ia naquele meu médico top, que era o maior bandido do universo, que me passava, assim, todos os remédios que vocês podem imaginar. E aí depois eu voltava pra casa, aí eu começava a namorar, né, porque, claro, no meu ponto de vista, eu estava feia, eu não poderia namorar. E aí quando eu arrumava um namorado, eu poderia soltar e largar o freio, e aí a pessoa já tinha pegado ali meio a presa, então eu largava a mão. Por quê? Porque eu estava sempre no externo, eu nunca estava em mim, eu nunca estava no quero me sentir bem, eu quero me sentir vitoriosa, não, era tipo como as pessoas iriam me enxergar. E aí foi assim até eu conhecer o meu atual marido, que hoje é meu marido, que na época era meu namorado. Só que como eu tinha um problema muito grandioso de autoestima, eu nunca tinha atraído, obviamente, porque você atrai tudo. Anotem isso. Você atrai para a tua vida os padrões de pensamento sobre o que você pensa de você. Então, se você tá atraindo muito lixo para tua vida e dizem para você assim, puxa, você tem o dedo podre, na verdade, isso é um ponto de vista que você acreditou, comprou e criou e trouxe para tua vida de que você só merecia podridão, e aí você começa a atrair pessoas que têm ressonância energética com aquele teu padrão de pensamento. E aí eu não sei, talvez nessa época eu estava num padrão de pensamento melhor e eu atraí o meu marido de hoje em dia, que na época era meu namorado, isso já tem muitos anos. E ele era muito lindo. E aí eu disse assim, meu Deus, como eu consegui esse cara tão bonito, o que aconteceu? O que será que eu estou fazendo? Aí eu fiquei naquele padrão. E ele era uma pessoa super espiritualizada. Foi a pessoa que me trouxe essa conexão de buscadora que hoje eu sou.
Hoje eu trabalho com a física quântica, hoje eu trabalho com o Access, hoje eu transformo a minha vida todos os dias e a vida de muitos clientes com essas ferramentas e com a expansão de consciência efetivamente. Até então não morava nessa casa e vocês vão entender o porquê que eu estou nesta casa, vocês vão entender o porquê eu estou aqui vestida sem nenhum ponto de vista, porque eu queria trazer para vocês a minha história para que vocês sentissem essa fada que coloca roupa de ginástica, que vai correr no condomínio, como eu fiz durante muito tempo aqui nessa casa, no momento mais trágico da minha vida, que eu vou chegar pra vocês já já. Não, ó, assiste tudo, que eu tenho certeza que você vai, muitas fichas vão cair aí. E aí, eu conheci o meu marido. Ok. Fomos lá, começamos a sair e ele era uma pessoa assim espiritualizada, ele era vegetariano, ele gostava de natureza, ele fazia yoga e eu era aquela porra louca que vivia tomando remédio de dieta e que vem da faculdade de odontologia e de chopadas e tudo mais, né? Eu era uma pessoa normal, mas eu tinha muitas questões escondidas sobre me amar, sobre a minha autoestima. E de fato a minha autoestima era assim: eu estivesse acima do meu peso, eu tava infeliz. Eu estivesse magra, eu tava feliz. Não existia nada na vida influenciava no meu humor e na minha vida se não fosse o peso. Então, gorda, infeliz, magra, feliz, entre aspas. E eu não sabia de nada disso, porque até então eu venho de uma família que não liga muito pra religião. Eu, na verdade, a única religião que a gente tinha era o espiritualismo, né? E eu frequentava e tudo mais, mas assim, não é uma busca interna, né? Continuava naquela história de trazer uma outra pessoa pra resolver a tua vida, né? Uma outra pessoa que vai te dar uma energia, te fazer um passe, e uma outra pessoa que vai dizer o que você tem que fazer, enfim. E hoje eu percebo que aquilo não funciona mais pra mim, né? Nas minhas escolhas de hoje, obviamente respeitando todas as escolhas de todas as pessoas, porque é sempre um interessante ponto de vista. E aí, eu peguei e conheci essa pessoa, que é o meu marido. E aí, como ele era vegetariano, ele era uma pessoa mais assim, nunca, mas nunca, ele falou em relação a, não, mulher tem que ser magra, mulher, nunca. E ele não comia coisas lá muito saudáveis antes de me conhecer. Ele era aquele junkeriano, né? Que não comia carne, mas assim, não comia comida saudável. Comia lasanha sadia, comia pizza para caramba, tipo, 3, 4 vezes, italiano, né? 3, 4 vezes por semana aquelas pizzas, e era lasanha sadia. Então assim, ele vivia uma vida assim maravilhosa, sorvete, vivia uma vida maravilhosa, mas com uma genética incrível, e não tinha problema com o corpo, nem nada disso. E a bonitona aqui começou o quê? A acompanhar, né? Começo de namoro, a gente começa a acompanhar e tal. E eu pensando, meu Deus, a minha genética não é tão maravilhosa, né? Olha o pensamento que queria a realidade. Eu pensava, puxa, mas a minha genética não é lá essas coisas, o que será que vai acontecer? E aí eu comecei. 2 meses de namoro e a lindona aqui engordou 15 quilos. Então assim, eu comecei o meu relacionamento com ele, com o meu corpo magro, naquele peso magro. E aí 2 meses depois eu já tava 15 quilos acima, o que seria quase já no meu padrão de gorda, tá? Antes disso, parênteses na história. O meu padrão de gorda da minha cabeça louca era quando eu chegava aos meus 85 quilos. E o meu padrão de magra era quando eu ficava na minha casa de 65 e tal, que é o que eu vivo hoje, 65, às vezes 67 e tal. Antes desse relacionamento, eu tive um outro relacionamento, que foi o meu relacionamento anterior a esse, onde eu fui noiva, e era uma pessoa extremamente ciumenta, era uma pessoa que tinha um controle e uma autoestima muito baixa, por isso ele tinha muitos ciúmes, obviamente. E a primeira coisa que ele fez foi, no nosso começo de namoro, que me obrigou, entre aspas, a sair da academia. Quando eu digo me obrigou, entre aspas, porque nunca ninguém me obrigou a nada. Mas
dá no mesmo, né? De uma pessoa que briga porque você tá indo na academia e porque tem ciúmes de você na academia e porque não é pra você ir na academia, porque aquilo não é roupa de academia, porque calcinha de academia não é aquela e blá, 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 porque que tá indo na academia tanto tempo, quantas horas você está na academia, chega uma hora que você fala, eu não vou mais na academia. E era uma pessoa que não ligava muito pra corpo e que preconizava muito a coisa de sair, de comer e tudo mais. E aí, lembra que eu contei pra vocês? Separada, solteira, magra, gorda, solteira, magra, relacionamento, gorda. E aí eu comecei a engordar. E aí, com este meu relacionamento, intuitivamente eu precisei me enfeiar para parar de brigar. E o me enfeiar era no meu universo ficar gorda. Então com essa pessoa eu cheguei não mais no meu peso de gorda, que meu corpo ele conhecia. Era o gorda, que eu pesava 85 quilos, e o magra, que eu pesava 65, 66, 67 nessa faixa. E ele chegou num peso muito maior, porque eu comecei a me abandonar e comecei a me enfeiar, e ele chegou em 93 quilos. Então eu cheguei em 93 quilos com essa pessoa pela primeira vez. E aí eu não me pesava mais quando eu comecei a engordar, eu comecei a me largar, e era uma sabotagem. Então eu tentava fazer uma dieta, porque eu já tava começando a ficar nervosa do meu peso, porque quando eu começava a engordar eu começava a ficar desesperada, eu começava a ficar muito triste, começava a entrar em depressão, e eu tentava buscar soluções para eu emagrecer e eu não conseguia. E aí, resumo da ópera foi que eu parei de me pesar, e enfim, o peso, eu emagrecia 1 quilo com uma dieta nova que eu começava, depois eu parava depois de 2 semanas e engordava 5, e aí foi indo, e aí eu cheguei aos meus 93 quilos, que foi o meu ápice. Eu me lembro como se fosse ontem, na minha casa, quando eu morava em São Paulo ainda, porque eu vou contar pra vocês que foi aqui que tudo mudou, que eu subi numa balança, olhei na balança num Natal, e eu estava pesando 93 quilos ou 95 quilos. E foi um Natal em que eu chorei do começo ao fim. E aí, nesse momento, eu procurei um médico para fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu já tinha tentado de tudo, e o médico disse pra mim que eu precisava engordar 15 quilos para conseguir operar. E eu pensei, e aí eu olhei pra mim, com menos de 30 anos, e disse assim, verdade que eu preciso? Será que eu preciso fazer isso? Será que eu não consigo emagrecer? E aí, eu decidi mudar tudo, jogar tudo pro ar. Eu já estava com o casamento marcado, apartamento comprado com essa pessoa, e eu terminei tudo, vendi os negócios do apartamento, mandei ele pro diacho e voltei pro meu médico, o salvador da pátria, aquele que sempre me emagrecia com várias bolinhas. E aí eu voltei, e aí eu fiquei uns 2 meses naquele processo de depressão profunda, assistindo todos os seriados, que naquela época eu era assim muito dramática. Todos os seriados, tomando todos os remédios, eu não comia, eu não tinha força para ir no banheiro. Eu ia no banheiro assim, eu tinha tontura, desmaiava porque eu não comia. E aí eu consegui emagrecer rapidamente, coisa de 1, 2 meses, todos os quilos que eu tinha engordado. Aí a depressão acabou e eu tava pronta pra conhecer um novo namorado. Essa era a minha vida, né? Aí eu fui pra luta, isso com mais ou menos uns 29, sei lá. E aí veio alguns namoradicos, algumas coisinhas assim, aí até eu conhecer o meu marido, que era meu namorado, e voltamos, fechamos o parênteses e voltamos pra onde estávamos. E aí eu comecei, e eu engordei com ele. Só que quando eu engordei com ele pela primeira vez na vida, eu fiquei muito desesperada. E eu fiquei muito desesperada porque eu não porque eu não estava me sentindo bem, mas porque ele era muito bonito e eu não podia ser feia. Gente, olha o padrão de inconsciência dessa história. Não era porque eu não estava feliz, era porque eu tinha que ser tão bonita quanto ele para ele não me abandonar. Então olha que cabeça triste que essa pessoa que vos fala tinha. Então eu precisava ser tão bonita quanto ele, porque senão ele ia me largar. E de fato, ele nunca, desde eu engordei, ele nunca falou que eu precisava emagrecer, que eu tinha engordado, ou que ele não estava tendo atração. Muito pelo contrário, ele tinha atração por mim.
E ele dizia que ele tinha atração por mim, por quem eu era, pela minha essência, e não pelo meu corpo, porque eu reclamava, porque eu chorava, porque eu dizia que eu tava muito mal, que eu precisava emagrecer, fazia aquele padrão de vítima, de que eu era uma coitadinha da vida, que eu precisava emagrecer e tudo mais, e aí ele ficava com dó de mim, aí ele tentava me acalmar, dizia que tá, então tá bom, vamos procurar, não sei o que. Daí, no começo do relacionamento, eu voltei para o doutor louco. Não vou falar o nome dele aqui, não poderia, mas vou. Voltei pro doutor louco, porque eu falei assim, bom, ele é o único que me emagrece, eu não posso ficar desse jeito, eu ainda não tinha chegado lá, já tava quase nos 90 quilos de novo, com esse meu marido, que na época era namorado, voltei pro doutor louco, o doutor louco já medicou tudo, gastava fortunas, eu gastava todo o meu dinheiro com isso. E eu era dentista na época, tudo que eu ganhava na odontologia ia pra comprar remédio. Comecei o meu processo de dieta com ele, só que daí, este meu marido maravilhoso, que na época era namorado, já era enxerido. Então ele pegou todos os meus remédios, percebeu que eu tava ficando meio panquequinha, pegou todos os meus remédios e começou a colocar no Google e ler. Aí ele começou a ver os efeitos colaterais dos remédios e começou a ver o que aqueles remédios poderiam causar na minha saúde. E ele veio pra mim desesperado e falou assim, você tem noção do que você tá tomando? Um desses remédios que você tá tomando, eu vi lá na internet, que se a gente tiver um filho, ele vai ser andrógeno. Eu falei, oi? Como assim, mano? Não, isso é exagero. Imagina, eu tomei isso a vida inteira, não faz nada pra mim, isso aí pra mim é... Meu corpo é muito acostumado com isso. E ele não parou de falar mais. E ele dizia, pelo amor de Deus, para de tomar isso, para de tomar isso, por favor. Eu não me importa como é que você tá, eu não quero que você tome isso. Vamos procurar outra coisa, vamos procurar outra alternativa, fazer uma dieta. Eu falava, não, essas coisas não funcionam pra mim. A única coisa que funciona pra mim é esse médico. Então não se mete, porque senão eu vou ficar muito infeliz e tudo mais. Nisso, nós tínhamos acabado de se mudar para esta casa da onde eu estou sentada, neste quarto, onde vai começar essa história. Vai começar, gente, estou há 27 minutos falando para vocês aonde vai começar. Mas isso aqui é melhor do que qualquer seriado, né? Então, assim, assiste até o final e possivelmente a gente vai dividir. Então você vai poder assistir todos bonitinho, quantas vezes você quiser e se inspirar nessa história, porque essa história de fato vai mudar a tua vida se você escolher, assim como mudou a minha. E aí... ele chegou um dia pra mim e falou assim, nossa, eu encontrei uma prima minha e ela tá magra e ela sempre foi gordinha. E quando se a pessoa quisesse ter a minha atenção, ela chegar pra mim e dizer assim, nossa, eu encontrei o fulano e ele emagreceu. Eu podia estar fazendo o que for, eu podia estar coordenando o míssil da NASA para o ataque, eu poderia ser, assim, o que for. Eu largava qualquer coisa e falava assim, quem emagreceu? O que ela fez? Aonde? Peraí. Eu parava tudo, podia estar no meio de uma cirurgia, com o paciente aberto lá, com a gengiva aberta, eu parava tudo, largava tudo e falava assim, o que ela fez? Me conta. Peraí, dá o telefone, porque, bom, acho que as mulheres que tem essa questão vão me entender. E aí eu falei, onde que ela foi? O que ela fez? Me conta, pelo amor de Deus. E aí ele falou assim, bom, ela emagreceu 15 quilos em 3 meses, eu achei bem legal e tal, e ela foi numa clínica lá em São Paulo, uma clínica que se chama isso, não sei o que. E aí... me passou o endereço da clínica, me passou o telefone da clínica, desesperadamente eu liguei pra clínica e eu falei, olha, eu quero ir nessa clínica, vou marcar, e aí ele falou assim, bom, mas parece que não é barato. Eu disse assim, dane-se, eu já ia falar aquele palavrão alafado. Eu falei, não tem problema, eu vou, eu quero ver como é que é. Daí chamei meu pai, coitado, falei assim, pai, eu quero ir nessa clínica porque eu vou lá e blá blá blá. E aí a gente marcou um dia, foi na clínica, a clínica era chiquérrima, nossa, coisa mais linda, era um método. E aí veio a nutricionista, veio a avaliação, blá, 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 daí veio o orçamento. E de fato o orçamento não era baixo, era caro. E aí meu pai olhou pra mim e falou assim, bom, filha, poxa, mas é caro, né? Meu pai já olhando, devia estar pensando, puxa, mais uma coisa que ela vai inventar e não vai continuar, e a gente vai gastar o dinheiro, e meu pai já pensando. E eu olhei pro meu pai e eu fiquei com pena. Que eu pensei assim, ele não me fala não. E aí eu disse assim, pai, eu prometo. Eu nem falei eu prometo, eu falei, pai, eu vou fazer dessa vez, eu vou fazer. Só que dentro de mim eu fiz uma promessa. E eu disse, eu prometo, pelo meu pai, que eu vou fazer dessa vez. E o meu pai é uma pessoa assim que é tudo pra mim, né? Eu tô aqui no quarto dele. E eu olhei pra ele e disse assim, eu vou fazer dessa vez. Por você, pra te orgulhar que seja. E aí,
a gente conseguiu fazer lá, dividiu, eu ajudei, eu paguei lá umas partes, enfim, aí eu comecei a fazer o processo e de fato era uma dieta bem restrita, 800 calorias. E aí eu comecei, e foi no mesmo momento em que a gente se mudou para esta casa aqui onde eu moro hoje, em Alphaville. E aí a minha história começou aí. A minha história de mudança de vida começou nesse momento em que eu já estava aqui, morando nessa casa. E quando eu já havia emagrecido 12 quilos, dos 30 quilos que eu perdi ao todo, dentro deste quarto aconteceu a maior desgraça da nossa vida, da vida da nossa família, que foi a morte da minha mãe. Então, a minha mãe era uma pessoa super cheia de vida, 58 anos, a pessoa mais incrível que vocês podem imaginar na vida de vocês. Era uma pessoa super ativa, falava palavrão pra caramba e blá 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 blá, era jovem, dançava, era dançarina de dança do ventre, não sei o que, professora de dança do ventre. Minha mãe, pra vocês terem uma ideia de quem foi a minha mãe foi chacrete. Então assim, ela era uma pessoa assim, surreal de vida. E do nada, ela teve um AVC aqui, nesse quarto, e ela caiu na nossa frente. Basicamente, eu fui com a minha mãe no meu colo, no carro, e ela tendo convulsões e convulsões e convulsões. E a partir daí, não preciso entrar em... eu não vou entrar em muitos detalhes dessa história, mas a nossa vida se transformou. Porque essa casa aqui foi um sonho da minha mãe, um sonho do meu pai, onde ele construiu essa casa, usou todas as reservas que ele tinha. Meu pai é engenheiro, ele construiu exatamente da forma que a minha mãe queria. Uma casa terra, tudo que ela sempre sonhou. E aí eu me lembro que no dia do enterro dela, eu comecei a ficar meio panqueca. A forma que eu enfrentei o luto foi uma forma de fuga, mas foi uma fuga pra mim que funcionou, e que eu sou muito grata a ela. Então, no dia do enterro da minha mãe, o meu marido, né, que na época era meu namorado, veio com um pão de queijo pra mim e disse assim: amor, você tem que comer, você não comeu nada. E eu falei assim: não, eu não posso comer, eu não trouxe a minha comida, né? Por quê? Porque eu comecei aquela dieta que eu contei pra vocês, que eu prometi e tal, e eu fiz certinho, e eu vi que eu comecei a emagrecer, e eu comecei a criar força em mim, eu comecei a, pela primeira vez na vida, me enxergar como uma pessoa vitoriosa e não mais como uma reclamona, e eu comecei a ver meu corpo mudar, e eu comecei a ficar feliz, e eu não saía da minha dieta. Eu criei um protocolo, né, naquele processo bonitinho, fiz tudo que mandaram eu fazer. E houve um episódio no começo da minha dieta onde o médico, o criador do negócio, chegou lá na frente. Um dia que veio fazer uma palestra, e ele morava na Argentina, e ele veio pro Brasil, e eu já fui lá, né? Logo, eu acho que eu tava na segunda semana de dieta. E esse cara foi o cara responsável também, além da minha promessa, por eu manter a minha dieta certinha. Ele chegou lá na frente, pegou o microfone dele e falou assim: eu vim aqui, as pessoas podem me perguntar e tal. E aí, né, a matraca sempre quer aparecer, eu, né? Já peguei logo o microfone e falei: ô, doutor, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, olha, eu já fiz tudo que o senhor pode imaginar, mas tudo, sabe? E eu queria saber assim, o senhor acha que essa dieta vai funcionar pra mim também? Já porque eu já tentei de tudo, eu tô até com um pouco de medo. Olha a pergunta que a pessoa faz. Que tipo de pergunta é essa que não vai... Porque queria sempre uma validação de uma outra pessoa. E ele pegou o microfone, olhou pra mim e disse assim: olha, eu já tive muitos pacientes, nós temos casos de sucesso aqui de emagrecimentos de 50 quilos, 100 quilos, não sei o que, assim, muitos casos de sucesso. Mas existem alguns casos em que a gente não tem sucesso, e eu, como psiquiatra que sou, já percebo de longe quem são os casos em que a gente não tem sucesso. E eu, olhando pra você, eu já posso te garantir que você vai ser um dos casos de insucesso da minha clínica. Gente, quando ele falou isso, eu fiquei, sério,
começou a me subir um nervoso, começou a me subir um ódio daquele homem. E eu, com aquele microfone na mão, meu olho começou a encher de lágrimas. E ainda não tinha acontecido nada aqui da história da minha mãe. Meu olho enchendo de lágrimas, assim, eu olhei pra ele, mas me subiu um ódio. Eu olhei pra ele e falei assim, você não me conhece. E assim, tinha 200 pessoas no auditório. Imagina, o cara era a estrela número 1. E eu falei assim, você não me conhece pra dizer que eu não vou conseguir. E eu vou te falar uma coisa, eu vou conseguir, eu vou fazer o meu emagrecimento e eu vou emagrecer tudo, nem que seja para esfregar na tua cara. E aí joguei o microfone, fiz aquela cena, né, de sagitariana, peguei minhas coisas, peguei minha bolsa, levantei, todo mundo, meu Deus, isso aqui, levantei, fui embora, bati a porta da sala, assim, aí ficou todo mundo assim. E aí eu fiquei com muito ódio daquele cara. E aquele cara, o ódio que ele me deixou dele foi a coisa que me motivava todo dia pra não sair da dieta, porque eu tinha que esfregar na cara dele. E depois, hoje, né, com o trabalho que eu tenho, com o que eu conheço sobre subconsciente e tal, eu sei que ele fez aquilo, que eu sou muito grata a ele, porque ele sabia que essa era uma forma que ele ia mexer comigo e que aquilo ia fazer com que eu conseguisse o que eu de fato consegui. E eu me lembro, fui emagrecendo, me sentindo bem, e eu me lembro que eu andava aqui nessa casa e pela primeira vez eu andava com a barriga de fora, igual eu tô agora, e eu pus uma calça dobrada. Eu andava de calça, assim, de moletom dobrada no cos com um top, que era meu sonho era andar de calça e top. Pensa, gente, esse era o sonho da minha vida. E aí eu passei aqui no quarto da minha mãe tava um dia deitada, minha mãe tava bem e tal, e ela olhou pra mim e falou assim, nossa filha, você tá tão linda, o teu corpo tá tão lindo, você tá parecendo uma sereia. E eu olhei pra minha mãe pela primeira vez, eu fiquei mais feliz de receber esse elogio dela, porque minha mãe era uma mulher linda, né, teve na juventude dela, ela tinha um corpo maravilhoso, e eu sempre me comparando e tal, e quando eu ouvi isso da minha mãe, foi tipo, meu Deus, a validação que eu precisava. Então, porque eu ainda continuava tentando me validar através das outras pessoas. E aí, de fato, no velório, meu marido falou assim, não, você tem que comer, você não comeu nada. Aí eu disse assim, não posso comer, eu não trouxe minha comida. Ele assim, não, hoje não, né, porque ele já estava comigo já acho que eu estava no 2º mês de dieta. Ele assim, não amor, hoje não precisa, hoje a gente tá aqui, eu vou comprar um pão de queijo pra você, come pão de queijo e tal. Aí eu disse assim, não, eu não posso, não dá, não trouxe as comidas. E aí, de fato, eu não quis comer, porque eu não tinha trazido minha comida até ele me arrumar alguma coisa que fazia parte da minha dieta que eu pudesse comer. E aí ele me trouxe lá, sei lá, uma fruta, um iogurte. E assim foi o meu luto. Eu comecei a ir mais, até então eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de academia, sempre gostei de esporte. A minha família é uma família muito ligada no esporte, por isso que hoje o exercício físico é algo que não é pro corpo, é algo que sempre fez parte da minha vida. Eu mesmo sendo gordinha, a vida inteira eu sempre fui pra academia. Eu lembro que eu falava assim, eu nunca vou conseguir ser magra, mas pelo menos eu vou ser uma gordinha musculosa. E eu de fato era, eu sempre tive músculo, eu sempre tive a perna dura, né? Mesmo sendo mais gordinha, eu sempre tive embaixo da gordura, um corpo sarado. E eu nem sabia disso, porque foi por conta do meu emagrecimento, que depois que eu emagreci, que começou a aparecer meus músculos, que as pessoas dizem hoje pra mim, nossa, mas como que você pesou 93 quilos e você tem, assim, músculos aparentes, tem essa definição, aparece e tal? Porque eu sempre trabalhei a musculatura, né? Eu sempre joguei handball, então assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei da atividade física, porque isso é algo que a minha família sempre incentivou a gente, né? E aí eu comecei a ir mais pra academia. Até então, no começo da dieta, eu ia fazer um pouquinho, porque eu não podia fazer muito, porque era pouca. Eu comecei a ir muito nessa fase do luto. E a academia, ela obviamente, liberando vários hormônios, como endorfina e tudo mais, ela me trazia essa sensação de prazer, ela me trazia uma calma. Então, eu comecei a ficar extremamente viciada na energia que eu tinha quando eu estava na academia. Então, o meu luto foi o que eu usei como fuga ao invés da depressão, ao invés da revolta, ao invés da bebida, ao invés de o que várias pessoas podem usar, ao invés da comida, porque eu tinha todos os motivos para dizer eu não vou mais fazer essa dieta, e qualquer pessoa me entenderia se eu abandonasse a dieta naquele momento.
Só que eu me lembrava da frase da minha mãe dizendo: seu corpo tá tão lindo, filha, você parece uma sereia. E aí eu queria motivar, e eu queria orgulhar ela, e eu dizia: agora em nome da minha mãe eu vou fazer. E aí eu ia muito pra academia, e aí eu mantive a dieta, e assim eu fui, até eu chegar nos meus 60 quilos, que foi aonde eu cheguei nesse processo de emagrecimento. E aí eu iniciei uma nova luta, que era a não conseguir abandonar a dieta. Então assim, toda a minha compulsão por comida se transformou em compulsão por dieta e exercício. Então, por que eu tô contando por que eu vim fazer esse vídeo para vocês e contar a minha história? Porque de fato eu estava no corpo que eu sempre sonhei. Tinha conseguido pela primeira vez fazer uma dieta, então eu pensava assim: puxa, a responsabilidade é minha, eu consegui isso. Eu estou aqui fazendo essa dieta e tá tudo perfeito, e fui eu que consegui, eu tô orgulhando mamãe, tô orgulhando papai, e eu peso 60 quilos, e eu tô linda, e meu corpo tá bonito, e agora eu uso roupa P. Mas eu continuava viciada, eu continuava me julgando, eu continuei achando defeitos pro meu corpo, porque daí eu já entrei num outro padrão de que eu não era mais gorda, mas eu era flácida, e nada mudou. A minha autoestima continuava baixa, a minha revolta continuava. Agora a revolta era maior ainda, porque além de tudo eu tinha passado pelo maior sofrimento, e eu era órfã, e eu não tinha mais a minha mãe. Então, o meu corpo mudou, mas a minha vida não. O meu corpo mudou, mas a minha alegria não. O meu corpo ficou bonito, mas eu não enxergava. Então aquilo não valia de nada. E foi aí que de fato eu comecei a entrar nos meus padrões novamente e buscar profissionais que pudessem me trazer o que eu julgava que me faria feliz, que aí era um corpo musculoso, um corpo fitness. E assim eu comecei a, sem saber usar a física quântica, para criar as minhas realidades. Então eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco eu vou voltar e vou contar para vocês essa segunda etapa da minha vida, até eu chegar no ponto em que de fato eu olhei para mim no espelho e falo: uau, eu sou incrível, eu sou maravilhosa. E não pelo peso, pelo corpo, pela barriga, que hoje nem é mais como foi há alguns anos atrás, quando eu cheguei nesse corpo fantástico. E eu vou deixar algumas fotos pra vocês de quando eu fiquei muito magra, de quando eu fiquei muito gorda, de quando eu tava mediana, pra vocês olharem essa história toda. Mas da caminhada que eu fiz pra chegar até hoje aqui, onde eu me olho no espelho, independente do peso da balança, onde eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo, e onde eu tenho uma balança guardada embaixo do meu armário. E hoje, este ano, mesmo com 6 anos de trabalho de expansão de consciência, mesmo com 6 anos trabalhando primeiramente comigo, com as ferramentas, e há 3 anos trabalhando com milhares de pessoas e transformando a vida de 3 pessoas, hoje eu consegui deixar a balança debaixo do meu armário e olhar pro meu corpo e dizer assim: ué, corpo, você tá lindo. Pode até não estar naquela perfeição que a realidade padrão fala. Pode melhorar? Pode piorar? Pode, mas assim, eu sou a perfeição, eu sou incrível. E como que eu cheguei aqui? Eu vou mostrar pra vocês quais foram os meus passos para chegar nessa história e quais são as chaves que a gente pode mudar. Beijo. Gratidão por terem ouvido tudo isso. Fui! E o que mais é possível que vocês ainda não consideraram com o corpo de vocês, com a vida de vocês e com as mudanças que vocês podem trazer, criando este corpo que hoje eu chamo de um corpo multimilionário. A gente fala no próximo vídeo. E a gente ainda vai falar mais um monte de coisas para vocês pensarem e levarem para a vida de vocês. Beijo!